Estamos voltando ao nosso programa Caminhos do Infinito da noite de hoje com o nosso amigo Hélio Tinoco, né? Eu vou ler uma mensagem do nosso querido mentor, né? O Espírito Bezerra de Menezes, para prosseguir com o nosso prezado Hélio Tinoco. Problemas do mundo. Essa mensagem, gente, está em um livrinho chamado O Espírito de Verdade, psicografado por Chico Xavier. Problemas do mundo. O mundo está repleto de ouro. Ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres. Mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes, espaços nas cidades, espaço nos campos. Mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias. Teorias na ciência, teorias nas escolas filosóficas, teorias nas religiões, mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais, mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura e para remover o charco do crime que carreia o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Sejamos assim, valorosos, estendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo, e parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo: fora do Cristo não há solução. Bezerra de Menezes. Meus amigos, vamos estar entrevistando o nosso amigo Hélio Tinoco a respeito dessa problemática, né, meu amigo Hélio? Do que nós chamamos no movimento espírita de transição, né? Esse processo transitório que a humanidade já, digamos que conhece perfeitamente isso. A doutrina espírita vem abordando isso não apenas nesse momento, devido às questões que estamos vivendo, mas em períodos recuados da humanidade já tínhamos passado por várias outras transições necessárias ao progresso humano. O próprio Allan Kardec é muito claro na codificação kardeciana sobre a lei de destruição, né? Para que construamos um belo edifício, temos que, digamos que, destruir, se eu posso usar essa palavra, destruir aqueles escombros que para nada mais serve, para que dali ressurja dessa destruição, que é a lei de destruição, ressurja algo novo, algo renovado, né? Algo melhor. O que a gente pode tirar, Hélio? O nosso amigo Hélio, gente, está falando lá em Vila Velha, Espírito Santo. E o que a gente pode falar, Hélio, a respeito desse momento, dessa transição? Estamos vendo a Colômbia agora, independente da pandemia, a Colômbia está estourando um processo de quase uma guerra civil.
Tivemos hoje, na manhã do Rio de Janeiro, uma problemática também envolvendo a violência. E no meio dessa violência, estamos tendo aí, no meio da política, a CPI da Covid. Então, toda uma problemática, uma em cima da outra. Então, por isso que eu quero dizer que a questão em pauta não é apenas a pandemia, né? É um baralho verdadeiro a ser, ou melhor, um verdadeiro cipoal, um novelo a ser, digamos que, dirimido, né? Conversado. O que você tem a nos falar, Hélio? Fala pra gente aí a respeito dessas questões envolvendo essa transição planetária, esse momento que estamos vivendo, já que vivemos momentos também outrora. Meu amigo Júlio Andrade, é uma alegria poder estar junto com você, nem que seja de forma virtual, né, mas a gente vai ter a oportunidade de estar presencialmente, com certeza. E uma alegria também a gente poder estar dirigindo esse público tão querido aí da TVB, os que acompanham o programa Caminhos do Infinito, e dizer, meus irmãos, que a nossa palavra é de esperança, é de renovação de fé. A nossa proposta é falar de consolo, né? A doutrina espírita, segundo o pensamento de Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, capítulo 6, item 4, ele vai afirmar de forma muito categórica ser a doutrina espírita aquele consolador prometido por Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14. Nós começamos a pensar que a proposta espírita é consolar. Então, qualquer tribuna espírita, qualquer programa que vá ao ar, ele tem a intenção maior de trazer consolo. Com relação à transição planetária, com relação ao momento que vivemos agora. Meus irmãos, desde já há algum tempo, Allan Kardec vem, junto com os espíritos, apresentando em sua literatura, a gente vai encontrar algumas frases repetidas dizendo: são chegados tempos. Era o momento em que a humanidade se qualificaria para que a Terra deixasse de ser um mundo de provas e expiações para ingressar no mundo regenerado. Então observem que é o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo que vai nos dar conta dessa informação. E isso é um processo natural. Os mundos evoluem, como nós, espíritos, evoluímos. O que acontece é que no momento atual da Terra, passamos nessa transição e que vamos encontrar na referência doutrinária espírita, por exemplo, no livro A Gênese de Kardec, capítulo 18, há uma comunicação do espírito chamado Dr. Barry, e ele vai comentar que vivenciaríamos um período que ele chama de um período de efervescência. Observe então que a transição planetária seria natural que algumas questões tivessem que vir à tona, por exemplo, a corrupção, por exemplo, a questão da violência, dos abusos, do autoritarismo, deveriam vir à tona para serem questionados. A transição planetária traz como vantagem o que vai acontecer depois. Imaginemos uma construção. Eu não sei quantos moram em apartamento e já tiveram que reformar o apartamento morando. É um caos. Mas depois da obra pronta, nós temos resultados. Então, nesse primeiro momento, meu amigo João, eu queria dizer que a explicação espírita para a transição planetária é aquela que vai nos mostrar como algo natural a lei de destruição. Até porque é preciso quebrar paradigmas, é preciso repensar conceitos, é preciso rever principalmente a nós mesmos. Na transição planetária, a gente vai encontrar no futuro, depois que isso passar, quando efetivamente o mundo regenerado estiver implantado, vamos encontrar, segundo diz Allan Kardec, uma geração que teria 3 principais características. Ela seria justa, ela seria pacífica e ela seria fraterna. Então, para a gente poder continuar na conversa, meu amigo, eu penso que nesse primeiro momento, a primeira palavra é nos convidar a alimentar a esperança e dificuldade fazem parte naturais do processo. E nós todos vamos experienciá-las de forma mais intensa, menos intensa, coletiva, pessoal, mas todos nós temos que enxergar o amanhã como sendo o resultado, o fruto desse plantio, dessa luta, desse suor e desse trabalho. Perfeitamente, Hélio, perfeitamente.
Essa questão da transição tem sido muito comentado, muito falado no movimento, principalmente no movimento espírita, né, que aborda de uma forma mais profunda essas questões do espírito, né, da alma humana, do ser imortal que somos e desse processo transitório necessário para todos nós, porque o mundo, a gente sabe que ele tem que progredir, né? Nós estamos aí no mundo chamado mundo de provas e expiações, viemos do mundo primitivo, né? São coisas que não podemos negar, né? Bastamos que estudemos a história, que a gente vai ver que realmente os seres eram mais primitivos e estamos aqui a passos de tartaruga na nossa evolução moral, já que a tecnológica, ela deu uma alavancada muito grande em detrimento da moral. Agora, a gente sabe também, não é, Hélio, que em tempos recuados ou próximos, enfim, nós tivemos a não informação como um atributo de não conhecer. E por não conhecer, pela falta da tecnologia que hoje abraçamos e somos aquinhoados, nós, digamos que nós hoje temos mais informação. Por exemplo, se algo acontece agora, nesse exato momento no Japão, do outro lado do globo, através das vias da tecnologia, da internet, do Facebook, das redes sociais e outras plataformas, a gente fica sabendo imediatamente. Outrora as coisas aconteciam, a gente não tinha sequer dados, estatística, mas também fazia parte de um processo de transição para aquele período. Não é assim, Hélio? Exatamente, mas olha só, interessante a sua colocação, porque a gente precisa ver como o macro, não dá para ver o pontual, tem que ver o geral. Não me lembro agora qual é a questão do livro dos espíritos, mas Kardec perguntou aos espíritos superiores que aparentemente não parecia que o mundo, no lado moral, estava indo digamos assim, não progredindo, talvez indo aos recuos. Assim que Kardec pergunta, e os espíritos recomendam a Kardec olhar o todo, olhar o geral. É claro que nós viemos aí de momentos muito mais difíceis que os atuais. Agora a informação faz a diferença. E a informação, além de fazer diferença para o entendimento geral da situação, ele nos traz mais responsabilidades. Porque um tempo atrás nós podíamos justificar na ignorância. Eu imagino, por exemplo, que se nós formos um soldado das cruzadas, por exemplo, e se nós matamos em nome de Jesus, é bem provável que no retorno à pátria espiritual, quando a nossa encarnação foi avaliada, nós explicamos que não sabíamos ler, nos disseram que era para matar em nome de Jesus, nos mostraram o escrito bíblico, dizendo, não vim trazer a paz, mas a espada. E essa informação foi entendida, foi aceita lá na avaliação da nossa encarnação. No entanto, hoje, meus irmãos, será que nós podemos nos omitir da responsabilidade? Será que daria para dizer que não conhecemos? Então, hoje, a gente se tornou mais responsável diante das escolhas que faz, das atuações. Então, muitas vezes, nós nos apoiamos na ideia de que não tem jeito para o mundo. Isso é um equívoco. Olha, tem um projeto profundo, imenso em andamento, que visa alcançar o coração de todos os humanos e transformar as humanidades. Projeto de amor de Deus. Projeto esse que nós, no nível de evolução que estamos, não conseguimos compreendê-lo nem acessá-lo. Mas esse projeto em andamento conta com a nossa participação. Nós somos o alvo do projeto e também somos os trabalhadores desse projeto. Então eu penso que, como espíritas, detendo a informação atualizada da religiosidade, nós temos a obrigação para a mensagem adiante. Essa é a proposta. Então, mesmo que no primeiro momento eu tenha que enfrentar um velho homem pessimista, atormentado, amedrontado, eu preciso confiar num projeto que tem como governador e tem como aquele que dirige o próprio Jesus. Então nós começamos a perceber que talvez seja a mudança principal para o planeta acontecer dentro de nós mesmos. É o Emmanuel que tem uma lição do livro Fonte Viva, a a lição 17, que tem como título O Cristo em Nós,
onde ele vai dizer que não podemos querer um mundo regenerado sem almas regeneradas. O grande trabalho, a minha grande contribuição para melhorar o planeta é melhorar a mim mesmo. Aí um desafio possível. É claro que a gente vai ter que enfrentar o nosso maior inimigo, talvez nosso pior obsessor, nós mesmos, né? E quantas vezes já sabemos o que temos que fazer e quantas vezes ainda não fazemos. Mas eu penso que a tecnologia veio para nos ajudar. Sim. Vivenciamos agora aqui pela televisão, pela internet, uma oportunidade dessa. Não é? Nós podemos fazer um trabalho distantes. Perfeitamente, Hélio. Quando você fala que sem pessoas regeneradas, ou pelo menos sem pessoas com a boa vontade para se regenerar, não teremos jamais o mundo de regeneração, né? Porque quando a gente fala mundo de regeneração, ou mundo de provas e expiações, evidentemente que são os espíritos que aqui habitam, as pessoas que aqui habitam, que estão passando por esse momento, né? E a gente acaba colocando o mundo devido à sua classificação. Mas... Na verdade, Júnior, é um paralelo, né? Paralelo. Sim. A Terra, independente dos espíritos encarnados aqui, ela vai se transformar no mundo de regeneração. Agora, os que vão habitar a Terra serão espíritos que tenham uma qualificação moral. Perfeito. Então, nós podemos conquistar essa qualificação. Perfeito. E os que não conquistarem serão os chamados deportados, né? Para outros planetas menos evoluídos do que a Terra no futuro regenerada. Mas a Terra vai ser regenerada com a gente ou sem a gente, com o meu trabalho ou sem o meu trabalho. Tomara que com o nosso trabalho, para fazermos parte, né, desse mundo novo, onde vai imperar o amor, a paz, a felicidade no coração das pessoas. Perfeito. Mas é justamente aí, foi o que eu falei e você acabou corroborando, né, na minha palavra. O mundo de regeneração que está sendo nós estamos adentrando, digamos assim, dando os primeiros passos, né? Por mais que muitos entendam que não. E eu digo muitos, independente de ser espírita ou não. Já ouvi várias vezes pessoas, até pessoas voltadas para a área acadêmica ou de outras agremiações religiosas, falarem que estamos numa situação lamentável de final de tudo, de final de tempos, um pensamento extremamente, digamos que até pessimista mesmo. E a gente vai ver que não, a gente vai ver que nunca houve, segundo Joana de Ângeles, tanto amor sobre a Terra como nos dias atuais. Como, por exemplo, em eras priscas, em eras recuadas, a humanidade passou por situações que os bárbaros e os poderosos faziam o que bem queriam e predominavam diante dos pequenos, dos menores, do menos de toda sorte. E a gente vai ver hoje, ainda que funcionando de uma forma muito capenga, ainda muito a se contribuir, muito a se fazer, mas a gente vai ver hoje, nos dias de hoje, nessas palavras de Joana, quando ela diz que nunca houve tanto amor sobre a Terra como nos dias atuais, ela se refere aos direitos dos animais, aos direitos das mulheres, dos idosos, ao estatuto da criança e do adolescente, aos direitos da mata, da floresta, da árvore, aos direitos da tartaruga, dos peixes, da fauna e da flora. Então, isto é, ainda que com muita dificuldade para colocarmos tudo isso, mas já podemos ter em pauta que podemos recorrer a algo que já existe como direitos para o trâmite desse processo de entendimento, já que ainda, não sei, ver o que você vai achar do que eu estou abordando, né? Já que ainda necessitamos dessas condições outorgadas, seja de uma lei, de um decreto, para a nossa própria situação de salvaguardar o nosso próprio meio ambiente, o ecossistema e, enfim, o nosso planeta, né? Quer dizer, onde que eu quero chegar? Na fala da Joana de Ângeles, nunca houve tanto amor sobre a Terra, e ela cita hoje as organizações, as instituições que trabalham em prol da própria criatura humana. Eu já ouvi o Chico falar várias vezes, aliás, que Deus, ele atua no homem através do outro homem, ele ajuda o homem através do outro homem.
Quando eu falo homem, eu estou falando da criatura humana. E a gente vai ver na palavra da Joana de Ângeles, né? Esse momento de transição, esse momento que muitos acham que é o final de tudo, final dos tempos, e acaba pegando textos soltos, né? Do livro do Apocalipse, que aliás não tem nada a ver com destruição. Apocalipse significa revelação, né? E a gente vai ver, né, Hélio, que nunca houve realmente, se a gente for por esse ângulo ou por essa linha de raciocínio, nunca houve tanto amor sobre a Terra como nos dias atuais, onde organizações como o Lions, o Rotary, a própria maçonaria e outras instituições vêm trabalhando de forma, as organizações, as ONGs das mais variadas, vêm trabalhando, pelo menos falando aqui a nível de coisas sérias e exímias, vêm trabalhando para a construção e a colaboração de uma humanidade melhor, a nível de desenvolver, a nível de exercitar entre esses trabalhos a solidariedade e a fraternidade humana. Seria isso, Hélio? Fala aí pra Olha, Júnior, eu acho que é exatamente isso, mas eu queria só trazer duas informações para agregar aí ao seu comentário. A primeira é que a gente vem de uma cultura evangélica de nenhuma censura aqui aos companheiros, pelo contrário, nós o amamos profundamente, os amamos, mas uma interpretação muito linear dos escritos bíblicos, e há mal entendidos, e há realmente desvios. Nós nos apoiamos no livro de Apocalipse, que você está dizendo aí, numa grande batalha final, que eles chamam de Gog e Magog, seria a guerra de Deus e o diabo, seria o fim do mundo. Na verdade, eles apoiam-se na questão do sermão profético, onde Jesus vai falar que viria um fim. Na verdade, o que o Cristo propunha, o que ele revelava-nos, não era o fim do planeta, mas o fim de um ciclo. Nós estamos hoje vivendo a chamada transição planetária. Na verdade, o mundo já é regenerado. Na verdade, o mundo já está nos primeiros momentos de regeneração. Perfeitamente. Se você buscar na literatura espírita e nas informações da Federação Espírita do Brasil, há um congresso espírita que aconteceu em 2010, um congresso nacional. Você vai encontrar fácil no YouTube, onde o Dom Bezerra de Menezes faz uma comunicação através de Valdo Franco, uma psicofonia, onde ele afirma que o início da regeneração já teria começado. O que acontece é que a gente está na transição. A transição, aparentemente, o mundo tem marcas de expiação e provas, mas ele já é regeneração. Divaldo Franco usa uma figura muito interessante. Ele fala do relógio. Então ele compara, ele diz assim: quando o ponteiro passa da meia-noite, os ponteiros do relógio passam da meia-noite, nem que tenha sido o ponteiro dos segundos, já começou a amanhecer. Embora seja noite, pareça noite, mas começou efetivamente a amanhecer. A Terra caminha, eu vou dizer, meus irmãos, a passos largos. O mundo nunca teve um momento tão progressista na sua história. Nós hoje temos, como bem coloca Joana na literatura, muito mais amor. Quer ver, por exemplo, Júnior, Sim. Se você pegar as leis humanas, elas vêm aos poucos se equalizando. Perfeito. Se você voltar a 130 anos atrás, era possível ter a escritura de uma outra pessoa, podia escravizar. As leis vão mudando, elas vão melhorando, elas vão se aprimorando. É claro que ainda estamos distantes, mas já caminhamos bem. Então talvez seja essa ideia do passado, de várias encarnações, esperando a destruição, que nos desperte hoje a dificuldade de ter uma compreensão de uma verdade nova. A doutrina espírita vai enfrentar esse desafio ainda por muitos séculos, por muito tempo, porque as pessoas ainda estão, inclusive nós espíritas, enraizados no aprendizado do passado. Sim. Mas o desafio volta a ser pessoal. Somos nós que temos que encarar o velho homem, analisarmos, nos entender que a fé a ser vivida será a fé racional e não mais a fé dogmática. Eu penso que a gente está nesse momento em que o mundo tem amado mais. Você vê as ações sociais, você vê quanta solidariedade, você vê quantas ONGs funcionando efetivamente em prol da caridade e do amor. E nós vamos encontrar isso
como um traço marcante do mundo regenerado. Segundo Allan Kardec, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no mundo regenerado, as pessoas terão como que escrito na testa a palavra amor. A analogia de que o pensamento será de amor, as intenções não serão abusar do outro, a intenção será amar. Daí Kardec, com muita propriedade, ter inspirado em Paulo Apóstolo, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, e também em Santo Agostinho, no capítulo 14, e criar o lema da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. O processo de aprendizado do amor passa pela caridade. A caridade é a prática do amor, e todos nós somos convidados à prática do amor, aonde quer que sejamos e com aquilo que temos em mãos. Então a transição planetária real acontecendo mostra-nos um momento difícil, mas que cedo, não muito distante, poderemos enxergar os resultados bem intensos no nosso convívio. Nós veremos, nós nessa encarnação já estamos vendo e veremos muito mais intensamente as ações no amor e as ações no bem. Essa transição que vem ocorrendo, que já começou, né? Mas como diz o próprio amigo nosso, o Divaldo Franco, né? Que está aí com seus 94 anos e na ativa, como ele mesmo diz que o mundo de regeneração começará e está, mas não quer dizer que entraremos num mundo de beijinhos e abraços e de uma humildade totalmente mascarada ou algo parecido. Mas estamos, como você falou, né? Já estamos inseridos nessa transição. O nome já diz, né? É uma transição que vai se findar daqui a bastante tempo, daqui a algum tempo. Agora, você citou bastante Allan Kardec, né? Falando dessas questões da transição e desse mundo melhor que está aí nos aguardando. Mas o próprio Evangelho do Cristo, como o melhor referencial para o próprio Allan Kardec também fazer seus comentários e, enfim, o próprio Cristo, ele fala desse mundo, né, dessa nova Jerusalém. Evidentemente, como você colocou, ele é muita coisa ali no Evangelho é visto de uma forma, né, apocalíptica, isto é, destrutiva, entre aspas, né, nessa visão, nesse foco. A gente vai ver, Hélio, por exemplo, espíritos de escol, né, espíritos nobres que estiveram aqui no planeta, não agora nesse período, mas tivemos também nesse período do século XIX, século XX, século XXI, mas em eras recuadas, como por exemplo Francisco de Assis, né? A vida dele é uma coisa impressionante, sem falar de outros. Francisco de Assis, eu me lembro que na sua tarefa, né, renovadora do Evangelho, ele vai às cruzadas para o Egito, e quando ele volta, devido à questão do deserto, ele acaba contraindo o tracoma, que é uma doença que dá no globo ocular. E ao contrair o tracoma na volta, ele, aquele espírito de escol, ele pede para que Frei Leão, que era um de seus amigos e discípulos fiéis, queime a vista dele, porque poderia se livrar do tracoma apenas com a queimadura. Nós não tínhamos medicina naquela época para tais realizações outras. E o Frei Leão, olha que situação, parece que eu estou fugindo do tema um pouco, né? Mas não estou. Eu estou justamente fazendo um apanhado desses espíritos, desses seres que Deus nos ofereceu, que Deus nos aquinhoou como, digamos que, vanguardistas ou seres à frente da época, como por exemplo o próprio Chico Xavier, à frente da sua época, demonstrando o desenvolvimento da própria doutrina aqui no Brasil, e que no princípio foi bastante, digamos que reprochado, rechaçado, para depois ser compreendido na plenitude que merecia. E Frei Leão vai e queima a vista, os olhos, porque ele pediu, porque era o único tratamento que tinha, era como se fosse um câncer, e ele queima as duas vistas de Francisco de Assis. Francisco de Assis, quando vê a brasa
se aproximando dos olhos, o ferro quente, se aproximar dos olhos dele para poder queimar o tracoma e, por consequência, a vista, os olhos, ele ainda fala: amigo fogo, não doa tanto. Interessante, né, meu amigo? E o Frei Leão, que estava utilizando-se do instrumento para queimar a vista de Francisco de Assis, ele não aguenta. Francisco de Assis aguentou todos os dois olhos, queimou um olho e depois o outro, para que assim pudesse extirpar, digamos assim, a doença obtida no deserto, que era a tracoma, ou o tracoma. Mas o próprio Frei Leão não aguenta em ver aquela situação, porque ele que estava promovendo, efetuando, e ele não aguenta e desmaia. Assim está na biografia de Francisco de Assis. Então a gente vai ver esses seres, né? Esses grandes espíritos, esses grandes homens que Deus nos ofereceu, entre eles o nosso Senhor Jesus Cristo, para que trouxesse, não é, Hélio, essa mensagem de alavanca, né? Digamos assim, de aprimoramento à criatura humana. A Joana e a irmã Dufu chega ao ponto de dizer que Jesus foi o maior psicoterapeuta que a humanidade já conheceu, e o Evangelho é a maior psicoterapia para quem quiser crescer, evoluir. Quando a gente fala evoluir no movimento espírita, Hélio, pressupõe, para algumas pessoas que não estão muito habituadas a essa palavra, pressupõe uma ideia de ser melhor, talvez até do que os outros. Mas vamos fazer uma puxadinha rápida aqui. Quando a gente fala, meus irmãos, evoluir é justamente o compreender, o exercitar, o lutar contra esse homem velho, contra o ego, o superego, para que o self, como diz Joana de Ângeles, possa realmente predominar, né? Que é o exercício para a fraternidade, a solidariedade, né? Então, quando a gente fala evoluir, é justamente nisso. E essa transição justamente corrobora para essas situações. A gente está sempre exercitando e exercitando, a fim de estarmos sempre em um patamar, em uma condição vibratória e evolutiva cada vez melhor. Porque senão a gente acaba colhendo os frutos que plantamos. E muitas das vezes esses frutos, ou quase sempre, fica por nossa conta. Fomos nós que implantamos. Não é, Hélio? Fala alguma coisinha, meu amigo, sobre essa... Exatamente, querido. Eu queria só lembrar a questão 622, Livro dos Espíritos, onde nós ouvimos os benfeitores espirituais que em todas as épocas da história, Deus sempre enviou espíritos superiores para dar seguimento ao progresso da humanidade. E nós hoje vivemos, com certeza, a presença, sentimos inúmeros deles entre nós, conduzindo aí para essa regeneração planetária, para essa transformação do mundo num mundo melhor. Mas depois eu quero comentar outra questão com você, mas a gente toca no próximo bloco, então. Tá legal. Lembrando só, minha gente, que numa questão do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta interessantíssima àquelas entidades nobres que ele, de uma certa forma, interpelava. E ele perguntou: onde está a lei de Deus? Onde está a lei de Deus? Isto é, as diretrizes divinas. E os mentores da humanidade respondem a Allan Kardec. Eles poderiam responder: está na Torá, está no Alcorão, está no Vedanta, está no Vedas, está no Bhagavad Gita, está na Bíblia, está em qualquer outro livro sagrado. Mas eles responderam: a lei de Deus está na consciência humana, na consciência de cada um de nós. Aqui é que jaz o juízo de cada um de nós. Então é aqui que, através do processo de maturação e maturidade, vamos estar cada vez mais nos aproximando dessa consciência una com a consciência cósmica, que é o Criador. Minha gente, vamos ao intervalo agora e já voltamos já. Sistema de Comunicação TVB, a sua TV na web.
Vai construir ou reformar? A LX é o lugar, da fundação ao mais fino acabamento, para atender você, cliente amigo. Agende hoje mesmo a visita e faça um orçamento sem compromisso. Ligue agora, DDD 22 99264 8654 99264 8654. A LX, com os melhores profissionais para realizar o seu sonho. A LX Construções e Reformas. A Link Web trabalha diariamente para levar a melhor conexão aos seus clientes. Atuando hoje em 3 municípios, Campos dos Goitacazes, São João da Barra e São Fidélis, a Link Web é uma empresa que se destaca no ramo de ISP da região. Confie a sua conexão na Link Web. Tá com problema na sua bateria? Está percebendo que ela irá te deixar na mão? A bateria Sul Supply é a solução! Trabalhamos com baterias automotivas, náuticas e estacionárias. Atendemos 24 horas. É só ligar que vamos até você e fazemos a instalação e o frete é grátis. Venha nos visitar. Estamos localizados na BR-356 em Barcelos, próximo à usina. E para sua comodidade, aceitamos todos os cartões e ainda dividimos. Baterias Sul Supply. Aqui nós damos a solução. Venha conferir a nova coleção Primavera-Verão da Renata Roupas e Acessórios. Isso mesmo, a Renata Roupas e Acessórios está com a coleção nova Primavera-Verão. Quer ficar na moda e bem transada nesse verão? Venha visitar a Renata Roupas e Acessórios, na rua principal em Barcelos. Aceitamos todos os tipos de cartões e dividimos suas compras. Renata Roupas e Acessórios, a sua moda começa aqui! Deliciosas pizzas, lanches de todos os tipos é no Gulosão Lanche. Atendimento de segunda a segunda. Solicite nosso cardápio pelo WhatsApp 998 86 1369 998 86 1369. Atendimento especial com produtos de qualidade, bom preço, bom atendimento e variedades em lanches é no Gulosão Lanches, em Venda Nova. Oi pessoal, existe coisa pior do que você estar assistindo uma série e no melhor momento a sua internet cai? E quando estamos estudando online, que a sua internet trava? Agora, o que me tira do sério mesmo é quando a mensagem fica assim, ó. Sabemos que neste momento o que nos mantém unidos é a internet. E como está a sua? Você anda sofrendo nas videochamadas? Procure já HM Web Internet, agora em Roças Velhas e em Barcelos. Ligue já e agende a sua instalação. Ah, e se você disser que escutou na Rádio Ativa FM ou assistiu no TVB, você vai ter um descontão na instalação. HM Web Internet. Aqui, inovação e rapidez andam conectados. Sistema de Comunicação TVB, a sua TV na web. Estamos de volta, meus amigos, com o programa Caminhos do Infinito, né? Toda terça-feira às 20 horas no ar. Estamos hoje entrevistando o nosso amigo lá em Vila Velha, graças a essa tecnologia, né, que faz parte desse processo evolutivo do conhecimento humano e que nos favorece isso, né? E tudo é dádiva de Deus, né? Tudo é dádiva de Deus. E vamos conversar mais com o nosso amigo Hélio Tinoco. Fala aí, Hélio, pra gente a respeito aí do que nós estávamos falando, né? Queridos, então chegando aí nesse final de programa, nesse último bloco, né? Isso, eu queria perfeito. só lembrar de que talvez um dos pontos mais importantes de pensar em transição planetária é entender que há um trabalho espiritual, coletivo, esse grande projeto já citado aqui, que inevitavelmente a Terra será um mundo onde não haverão, por exemplo, mais armas, será um mundo pacífico, será um mundo sem fome, um mundo sem miséria, um mundo esse
que terá como habitantes, segundo o livro A Gênese de Kardec, aqueles que conquistarem as qualidades da pacificação, da justiça e da fraternidade. Queria só dizer para os companheiros o seguinte: são virtudes que nós podemos trabalhar e conquistá-las. A gente está no mundo de provas e expiações /regenerado, e nós podemos olhar à nossa volta e perceber que a Terra é um laboratório onde nós podemos desenvolver sentimentos. É aquela grande escalada do instinto para as sensações, para os sentimentos. E aí a proposta é: quais são os principais sentimentos a serem desenvolvidos para aprendermos a amar e nos qualificarmos a ficar no mundo pacífico? Será a gente desenvolver a compaixão e a misericórdia. A compaixão é quando eu me compadeço da dor alheia. Meus irmãos, e basta a gente olhar ao nosso redor. Quanta dificuldade, quantos passando exatamente muita fome, quantos adoecidos. Será que poderíamos trazer uma palavra de consolo? Será que nós teríamos como trabalhar nesse momento e desenvolver a compaixão? Mas também a misericórdia. A misericórdia é quando eu me identifico, quando eu aceito a dificuldade do outro, a limitação moral do outro. Eu, ao invés de censurá-lo, eu me coloco no lugar dele. Então, à medida que nós olhamos ao nosso laboratório de vida, onde enxergamos a corrupção, enxergamos os abusos, nós podemos, ao invés de censurar e criticar, podemos trabalhar a tolerância, a compreensão, conquistando valências morais. E a gente tem uma regrinha: como é que eu posso me fazer mais justo? A sugestão é de Jesus, Mateus 7, versículo 12. Assim como quereis que os homens o façam, assim fazei vós também a eles. Meus irmãos, será que eu tenho feito isso no meu dia a dia? Será que eu tenho tentado me colocar no lugar do outro e, ao invés de criticá-lo ou espizinhá-lo, aceitá-lo, compreendê-lo? Se eu gostaria que eu fosse aceito, por que eu não deveria aceitar o outro? No segundo momento, como é que eu faço para ser mais pacífico? Há uma fala de Jesus na abertura do Sermão da Montanha, onde ele vai dizer que os pacíficos, os pacificadores seriam felizes. Nós podemos procurar nos calar, não revidar o mal com o mal. Podemos buscar no Evangelho a orientação de amar os inimigos. Nós podemos tentar nos postar na vida como pessoas melhores. É claro que para isso vai ter trabalho, vai ter esforço. E por fim, meus irmãos, como é que eu faço para conquistar a fraternidade? Fraternidade é fruto da solidariedade. Não podemos hoje afirmar: amanhã serei fraterno, sentirei a fraternidade. Mas eu posso exercitar a fraternidade. Ser solidário é quando eu me proponho a buscar auxiliar os que estão à minha volta. Veja, meus irmãos, não há nenhum desafio tão grande. É tão somente fazer os que nos compete. E todos nós estamos olhando à nossa volta e enxergando oportunidades. Será que temos visto isso? Então a ideia de participar da grande transição planetária, de transformar o mundo no mundo melhor, começa com a transformação do meu próprio mundo. O Espírito de Verdade, vou devolver a palavra para o nosso companheiro, para o Júnior, mas diz o Espírito de Verdade, quando questionou Kardec, no livro Obras Póstumas, no item A Minha Missão, ele vai perguntar a Kardec se ele estava disposto, de fato, a abraçar a tarefa da codificação espírita. E ele diz assim para o codificador: previno-te que é rude a tua missão, porque se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Será, meus irmãos, que a doutrina que temos em mãos já nos fez ver que ela é capaz de abalar e transformar o mundo? Agora, pergunta para concluir: será que ela tem transformado e abalado o nosso próprio mundo? Será que eu tenho tido a coragem de rever conceitos, de repensar minha posição, de olhar para o passado e perceber que eu estou trazendo de lá inúmeras marcas que precisam agora, com uma encarnação muito mais lúcida, com uma compreensão mais profunda de religiosidade, vencer, abandonar aquelas e adotar as novas, que vão me ajudar a me tornar um pouco melhor. Quando Kardec fala do homem de bem, capítulo 17, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele propõe que o verdadeiro homem de bem é aquele que estuda as suas próprias imperfeições
e que trabalha incessantemente em combatê-las, para poder dizer no dia seguinte que algo traz em si de melhor do que na véspera. Eu acho que o grande desafio para a transição planetária, para o momento que enfrentamos agora, é amanhã tentar ser melhor do que fomos hoje. Essa é a grande proposta. E hoje, agora, no tempo que temos, tentar ser melhor do que fomos ontem. Então a proposta da transição planetária começa com a minha própria transição, com a minha própria regeneração. Perfeitamente, Hélio, perfeitamente. Feliz suas palavras. E quando a gente fala em transição planetária, algumas pessoas, isso é bom a gente relatar, sempre colocando em pauta algumas perguntas que de forma muito solta chegam aos nossos ouvidos, e a gente às vezes não tem a oportunidade de falar para uma quantidade de pessoas, como a gente está usando agora os meios da tecnologia e da internet. Mas quando, por exemplo, falam assim, não, mas se o processo transitório é derivado apenas do processo da pandemia, algo muito pior já vivemos. Então é bom a gente ressaltar, Hélio, me ajuda aí, é bom a gente ressaltar que nos períodos recuados, onde Átila, Aníbal, Alarico, entre outros, já faziam barbaridades naquela época, onde tivemos as cruzadas, tivemos a Inquisição, tivemos a escravidão, tivemos outras torturas, e que esse mundo já estava inserido na prova e expiação, caminhando para os pródromos da transição, da regeneração, não é? Então, mas ao mesmo tempo a gente vai ver nesse caminho dessa prova e expiação espíritos nobres colaborando com a humanidade, como Agnes de Deus, Madre Teresa de Calcutá. A gente não rotula ninguém, né, Hélio? Graças a Deus, a gente olha a essência e não o rótulo religioso. A gente vai ver espíritos de escola como Madre Teresa de Calcutá, João de Deus, Santa Teresa d'Ávila, da própria Igreja Católica, entre outros, Agostinho de Lipona. Vamos ver os patrísticos, os pais da igreja, colaborando de alguma forma, entre outros, a própria codificação kardeciana. A gente vai ver no Oriente, estou falando da Índia mesmo, Paramahansa Yogananda colaborando. A gente vai ver agora recentemente Sai Baba, que desencarnou agora há alguns anos, há 7, 8, 9 anos, e que fez uma obra muito bonita na Índia, né? Universidades, escolas, hospitais, um paranormal que foi pesquisado por vários pesquisadores, até mesmo dos Estados Unidos. Então, o que eu quero dizer? Esses seres estavam e estão a contribuir. O próprio Divaldo Franco, a própria Joana de Ângeles, evidentemente através do Divaldo Franco, nos diz também que nesse processo de transição agora, o planeta está recebendo novamente espíritos a colaborar, a nos ajudar nesse impulsionar, nos impulsionando, isto é, nos ajudando como uma professora ajuda um aluno naquele momento mais precário que ele tem dificuldade na matéria. Não é isso, Hélio? Exato, dessa mesma linha de pensamento sua aí, Júnior, só de Alcione, uma estrela das Pleiades, segundo o livro Transição Planetária, estão encarnados 10 mil aqui na Terra. Espíritos que vêm de um mundo feliz, que já sabem amar, que vêm para nos ajudar a dar direção, a cooperar com a transição, com a aceleração da transição planetária. Mas eu fico pensando também que você comentou aí que todas as épocas vêm, embora com dificuldades, sim, trazendo progressos, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, item 2, Kardec vai falar para a gente que todas as humanidades passam por uma escala de evolução. Todas elas passam pela barbárie, onde o que impera é a força, depois migram para a chamada civilização material, que o mais importante é o ter, até chegarem no nível de consciência que está dentro de cada um de nós, para atingir a chamada civilização moral, onde o mais importante é ser. E mais isso nós caminhamos para lá. É claro que ainda falta bastante, mas eu penso que o pior momento nós já passamos. O mais difícil nós já passamos. Já vi alguém comentar
que o momento atual do planeta assemelha-se a uma decolagem de avião. Quando o avião vai acelerar na pista para ganhar voo, para embicar e subir, as turbinas estão acionadas em 90%. Mas quando ele chega na altura de voo e nivela, o restante do voo é feito com 30% das forças. Eu penso que agora é o momento de concentrar energias para a subida. Mas breve, não vai demorar, meus irmãos, não vai demorar. A gente vai estar nivelando para voar em direção ao mundo de paz, amoroso, sem fome, sem miséria, um mundo justo, um mundo onde Emmanuel vai dizer que os canhões serão transformados em arados. Um mundo onde o Espírito Erasto, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, diz que as futuras gerações só vão conhecer o mal como sendo uma lenda. Caminhamos para esses dias. No entanto, para chegarmos lá, a nossa posição agora, pessoal, será determinante como agente cooperador do coletivo. Perfeitamente, muito interessante essa passagem do Espírito Erasto, quando ele diz que a humanidade chegará num tempo, onde conhecerá o mal apenas como uma lenda. Muito interessante. E quando você fala das Pleiades de Alcione, é bom lembrar que estudiosos da área do comportamento nos Estados Unidos, né, você evidentemente sabe disso, eles já diagnosticaram essas crianças que hoje são adolescentes e até adultos, dos anos 80 para cá, ou até mais um pouco, estavam reencarnando, esses espíritos de uma condição intelectual muito elevada, estavam reencarnando para contribuir com esse progresso da humanidade, para nos ajudar, né? E evidentemente que eles começaram a detectar que entre essas crianças diagnosticadas com o déficit de atenção, TDAH, eles viram psicopedagogos, psicólogos, eles detectaram que algumas crianças tinham realmente o comportamento do déficit de atenção, mas não eram patológicos, e classificaram, que não é bom a gente rotular, mas ficaram classificados como crianças índigos ou cristais, isto é, tinham um comportamento até um pouco hiperativo, mas que não eram patológicos. Era um padrão de inteligência para uma educação que fugia os padrões da regra ou da grade pedagógica que tivemos ou estão tendo que formular, porque a condição das crianças hoje, desses espíritos que estão chegando ao planeta, não são como, por exemplo, há 50, 80, 100 anos atrás, né? Então a gente vai ver que... Não é, meu amigo? E isso tudo, Júnior, é fruto do amor de Deus, né? Tudo isso é fruto do amor de Deus. Por isso que está no Evangelho. Do aprimoramento moral, para unir. Ele disse certa vez que um dia seremos um só rebanho, teremos um único pastor. O projeto é esse. E a gente espírita que tem essa informação nas mãos, precisamos distribuí-la, dividir com aqueles que estão à nossa volta, para também alimentar a esperança, mesmo nesse momento tão difícil que o planeta passa, mas sabendo que a dificuldade que vivenciamos agora nos aguarda um futuro melhor. Me lembrei de Paulo de Tarso, carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, antes dele introduzir o Cântico da Vitória, ele vai dizer assim: porque tenho por certo que as dificuldades do tempo presente não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. Então, que se em um momento qualquer ouvirmos um discurso de pessimismo, de negativismo, combatamos em nós mesmos para não permitir que a tristeza, que a amargura sem sentido nos atrapalhe a caminhada, e respeitemos a cada um a forma de enxergar a vida. Mas nós sabemos que a terra não se destruirá e que ela se transformará no mundo onde a marca maior será o amor. É isso aí, Hélio. Aonde a proposta e a finalidade do Cristo será realmente executada em plenitude, né? Já que ele veio há anos ou há 20 séculos atrás, digamos assim,
deixou a sua mensagem, deixou a sua lição, nos deixou a boa nova, como eu já falei, segundo Joana, é a maior psicoterapia que a humanidade já conheceu. Ernesto Renan chega a dizer que Jesus foi tão grande, foi um homem tão incomparável que dividiu a história da humanidade em antes e depois dele. E ele veio e nos traz essa boa nova, essa conduta de bem viver. E nós chegaremos, se Deus quiser, numa condição, como dizem os espíritos, de mundo de regeneração, de espíritos regenerados, mais conscientes ou conscientes, onde estaremos colocando em prática aquilo que há 20 séculos Jesus veio aqui e nos deixou como lição de bem viver. Gente, meus amigos, estamos terminando. Nós conversamos hoje com o nosso amigo o Hélio Tinoco, lá em Vila Velha, né? Ele faz parte de um trabalho maravilhoso e eu queria as considerações finais do nosso amigo Hélio Tinoco, né? Que é um prazer imenso estar recebendo ele aqui no TVB, no programa Caminhos do Infinito, para suas considerações finais. Queria agradecer aqui o convite, né, a receptividade, o carinho do pessoal dos bastidores aí, né, que com tanto empenho trabalham esse programa. Mas eu queria, acima de tudo, desejar ao internauta, ao telespectador que nos acompanhou aqui, que possa repensar, possa refletir em tudo que nós escutamos aqui, para que efetivamente as palavras se transformem em agentes motivadores de novas ações. O apóstolo de Jesus, chamado Tiago, ele diz na sua primeira carta, na verdade só foi uma carta, capítulo 1, versículo 22, que nós devemos deixar de ser apenas ouvintes da palavra para nos transformarmos em praticantes dela. Eu penso que o grande desafio para essa noite e para a nossa vida será tentar transformar o que nós estamos ouvindo em atitudes que nos melhorem, que nos façam nos colocar na vida como alguém que preze pelo bem e pelo amor. Então Deus possa abençoar a todos, muita paz nos nossos corações e quem sabe ali até um próximo encontro, quem sabe a gente não grava presencialmente. Se Deus quiser, aí, né? Sem dúvida, se Deus quiser. Os meus agradecimentos ao Hélio Tinoco, né, que se dispôs a fazer o programa com a gente hoje, e muito obrigado mesmo, Hélio, em estar aqui conosco no Caminhos do Infinito, no canal TVB. E lembrando nas suas palavras finais agora que a atitude é primordial, é essencial, né? Estamos cansados, digamos assim, de palavras muito bem urdidas, de palavras sem ações, de palavras mortas, de palavras sem mudança, de apenas palavras, né? Que possamos ter a atitude que nos levará a ser o espelho para outras pessoas ou para nós mesmos, nossos familiares, filhos e etc., necessitados, como um dia estávamos ou estamos ainda necessitados dessa grande claridade, desse grande clarão de sabedoria e amor que é nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, nosso amigo Hélio Tinoco, e aos nossos internautas do caminho do programa Caminhos do Infinito do canal TVB, o meu muito obrigado pelo programa da noite de hoje.